Ocorreu em Foz do Iguaçu, onde numa troca de tiros entre Jorge Garanhos, policial penal, e Marcelo Arruda, tesoureiro do PT, onde Marcelo morre e Jorge segue internado. E para colocar mais pontos dramáticos nesse caso, o aniversário era do Marcelo e ainda o aniversário de 50 anos, o tema era do PT e Lula. E aí começa uma provocação ali fora, porque parece que o Jorge vai levar a esposa dele, que a esposa dele é amiga da esposa do Marcelo, que é o que morreu. E aí, nessa confusão, um tá ouvindo o Bolsonaro, o outro tá ouvindo o Lula lá. Aí o Marcelo tá com uma pedra no carro, ele já saca uma arma, e aí ele vai embora, volta, os dois estão armados, há uma troca de tiro entre os dois, o Marcelo morre, olha que tragédia, o outro está em estado grave, e o que a mídia faz? É Bolsonaro contra Lula, Lula contra Bolsonaro. E aí? Como é que vocês veem essa tragédia que acabou com as duas famílias e a mídia colocando que não é uma briga entre dois homens, mas sim entre dois partidos? E aí, negão? Posso começar? Não, deixa Deise. Cientista política tem que falar. Tem que abrir a Deise. Eu acho esse é um assunto bem delicado, mas eu acho que a gente tem que discutir muito sobre ele. É óbvio que esse crime teve uma motivação política. Tá. Esses movimentos, essas inquietações, elas acontecem justamente quando a sociedade está predisposta a isso. Não sou eu que estou falando isso, são estudos de vários e vários anos. Então, quando a sociedade está tensa, ela predispõe esses movimentos mais ferozes da sociedade. Então, é óbvio que tem uma polarização política. Eu sei que a maioria das pessoas não gosta desse termo polarização, fala que não são extremos que se equivalem, mas vamos lá. A gente tem uma polarização política entre dois personagens muito fortes e a relação desses dois personagens, ela predispõe que esses movimentos aconteçam. Então, eu não sei se em outro momento político isso aconteceria e talvez a repercussão tão forte tenha sido justamente por isso. Porque a gente tem visto nos últimos anos, e eu não falo só do governo Bolsonaro, a gente tem visto nos últimos anos um movimento na política onde a gente não permite mais que o outro pense diferente. E quando o outro pensa diferente, existe um movimento de aniquilar. A democracia, para deixar bem claro, ela é dissenso. Democracia se faz com conflito, mas não com aniquilação do outro. E nos últimos anos, a gente tem dado a liberdade para a política brasileira chegar nesse ponto. Carla, eu queria perguntar para você exatamente isso. Será que antigamente a gente tinha condições de ter o outro lado? Será que não tinha polarização porque o outro lado não existia? Como é que você vê isso aí? Não tinha polarização, sempre teve polarização. Não, porque antes você não tinha as redes sociais. Então era sempre a mão única da televisão, do jornal, da rádio. E hoje você tem mais pessoas falando. Então será que quando dois não quer ou não briga, ou seja, quando você tem dois falando a mesma coisa, não há briga? Negão, você acha que as pessoas que pensavam diferente tinham voz? Eu acho que essa tragédia que aconteceu, ela é uma mistura do oportunismo com a burrice, entendeu? A burrice por quê? Eu vejo muita gente falando assim, os caras brigaram porque eles são fãs de político. Eu sinceramente consigo entender o cara que é fã de político. O que eu não consigo entender é o cara que é fanático por um político. Fanático a ponto de você fazer uma festa com o tema do seu candidato a presidente. E eu não tô falando porque o cara fez a festa do PT. Eu também acho zoado quem usa a camiseta do Bolsonaro. Quantas vezes eu já não falei isso no meu canal? Mas eu consigo entender o cara que é fã de político, porque, vamos ser sinceros, nós vivemos num país onde a gente viu tantas vezes políticos fazerem roubalheiras e não serem presos, políticos que literalmente pegavam o nosso dinheiro e colocavam no bolso. Então, quando nasce algum político que pelo menos parece que vai fazer alguma coisa, para mim é até normal que o cara seja fã. Quando eu falo do oportunismo, eu falo do oportunismo da imprensa. A tragédia mal tinha acontecido, ela já foi vendida como... A imprensa tomou um lado, então ficou uma coisa de o bolsonarista entrou na festa gritando aqui é Bolsonaro e atirando nos petistas. Negão, quando as imagens dizem outra coisa. Mas assim, tu tá falando da imprensa, tem uma frase que a gente quer... Eu sou jornalista também, a gente que é jornalista fala muito assim. A imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Então, sempre tem uma agitação, né? Mas o que eu queria falar, assim, dentro disso que tu tá falando, por que provoca todos esses extremos? Porque ambiente de agitação política provoca ideologia de exclusão. É isso que a gente está vendo. Esse ambiente agitado, onde um quer aniquilar o outro, ele provoca essa política de exclusão. Então, alguém tem que ser excluído. Isso é
É normal em ambiente Por de agitação. exemplo, um candidato que diz, Normal é olha, legal o maninho do PT ter acabado e quebrado a cabeça do outro, parabéns. Você acha que isso não fomenta mais ainda a discussão? Todos nós aqui já somos um pouquinho mais velhos, assim. Eu acho que a maioria de nós lembra aqui da eleição de 2010, que teve ali temas polêmicos, problemáticos, a gente discutiu muito fortemente o aborto, teve até uma questão das Farc ali no meio, mas a gente também ria com a política. Eu não sei se vocês lembram aqui de perfis de humor na rede social, que tiravam sarro de todo mundo. Eu cobria política na época, eu lembro de estar no meio de Brasília e dando risada cobrindo política. Meme já vai ser condenado como fake news. Não, olha meme, que loucura que a gente chegou. Então, a gente não pode nem brincar, porque vão falar que você está fazendo fake news contra o Alexandre de Moraes. É porque o meme, tem muita gente que defende que ele é um reducionismo da política, né? Então, que tu acaba Mas não é tirando... humor? Concordo contigo, então, eu tô só explicando, mas é porque tem gente que diz que o meme ele faz um reducionismo que às vezes na política ele pode ser um pouco prejudicado. Mas eu concordo, tinha uma época que a gente ria, que a gente brincava. Eu lembro na campanha de 2010 que tinha um perfil que debochava de todos os outros candidatos e estava tudo bem, ninguém entrou nessa seara. E obviamente aquele perfil era um puxador de votos. O problema é o ambiente de agitação política que foi se criando nos últimos anos. Você acha que não começou justamente com uma facada? Que um candidato a presidente toma uma facada. A primeira vez que acontece isso no Brasil. Eu acho que não começa aí. Eu acho que começa quando o cara olha pra você e te chama. Quando o cara olha pra você e te chama de fascista. Quando o cara olha pra mim e me chama de capitão do mato. Começa aí. Começa com esse extremo eu não gosto desse tal de Bolsonaro. Entendeu? Então você é um fascista. Aliás, já foi chamado de fascista o cara que votou no PSDB. Entendeu? Então, é como a Deise acabou de falar. Inventaram um tal de um movimento de aniquilação. E esse movimento está continuando. Na internet, ele é muito pior. Obviamente, a gente não vê isso na rua. Ninguém tem a manha de chegar e me chamar de capitão do mato no meio da rua. Entendeu? Ninguém tem a manha de ofender as pessoas no meio da rua. Na internet é bem pior. Só que, nesse caso, a ignorância foi maior, entendeu? Pelo fato de que, assim, por causa de 2 políticos, você acabou perdendo... 2 famílias estão quebradas agora. Literalmente 2 famílias perderam. Tem um autor da ciência política, eu já passo a palavra, mas tem um autor da ciência política que ele fala assim, que as massas seguem os líderes. Então, quando 2 líderes dão esse tipo de exemplo, é isso que acontece na sociedade. Bom, mas espera aí, um líder falou que o outro que meter a cabeça do outro no outro, quebrar a cabeça do cara, e ele fala que tá tudo bem... Ela acabou de falar, 2 líderes. Então, mas eu não consigo ver o outro líder falando, vai lá, quebra a cara dele, vai lá e você entendeu? Eu acho que assim, antes todo mundo era um cordeirinho, todo mundo achava legal, só dava risada, porque justamente a política era para dar risada, e não para cobrar, e não para falar o que você pensava. Hoje as redes sociais deixam você falar o que você pensa, e quando você pensa diferente, você é ridicularizado. Você pensa, aí falam que é fake news, aí quando você pensa, fala, mas isso é o ódio, aí tem o ódio do bem e o ódio do mal. Enquanto o outro fala, vou pegar a cabeça do presidente e jogar futebol com ela, tudo bem, eu vou falar que eu vou catar a cabeça dele e esfregar no asfalto, aí tudo bem. Aí quando ele fala, olha, peraí, deixa eu falar com a família, e ele foi falar com a família. O que você achou disso, Kátia? Ele ligou... Kátia, olha eu. Carla. O que você achou disso? Quem é essa Kátia? Eu sou o homem que troca nomes adoidado. Todo programa tu me chama de Por isso que Kátia. é Carla. Entendeu? E aí, o que você acha disso? Foi realmente uma desinteligência... Como às vezes o pessoal liga para o 90 e fala, tá acontecendo uma desinteligência aqui. Ou seja, uma briga ou partiu de uma discussão política. Como é que você vê isso aí? Eu acho que foram 2 ignorantes, né? Qualquer discussão, seja pessoal ou política, que termina com um tiro, são 2 pessoas ignorantes que não sabem dialogar. Qualquer pessoa que tem uma divergência com outra, como a gente tem aqui na mesa, e que dialogue, converse, para que cada um coloque sua ideia... Isso sim é democracia, isso sim pode levar a alguma mudança efetiva, tanto em mim quanto no outro. Até agora não foi comprovado se foi uma briga política ou não. Eu cheguei a falar no meu Instagram, me atacaram, falaram, você está errado, você está mal informada. Não é bem assim, é que as notícias vão saindo aos poucos, né? E é como o Negão falou, primeira coisa que se falou, e isso é verdade, um bolsonarista matou um petista. Depois fomos ver que o petista que foi alvejado e morreu também atirou. E depois que o tal do bolsonarista caiu no chão, tomou chute na cabeça de 2 pessoas que estavam na festa. Então você vê a selvageria. Não são petistas bolsonaristas, são seres humanos selvagens. Quando você invade a festa de alguém atirando, quando você taca pedra, terra no carro de um homem com uma criança e uma mulher,
Quando você está caído no chão e ao invés de chamar a polícia e um bombeiro, você chuta a pessoa, isso são pessoas selvagens, né? Agora, se isso é causado pela briga política, extremista, talvez vá um pouco além, talvez vá para a falta de princípios, para a falta de espiritualidade, para o mundo como está depois dessa pandemia, esse caos, as pessoas nervosas, sabe? Eu não sei o que está acontecendo com o ser humano, mas são dois selvagens. Guilherme, eu disse alguns exemplos aqui do que parece um lado atacando o outro. Para dar exemplos, para equilibrar, o que você vê que às vezes a direita, né, ou a situação também faz para atacar o outro lado? Você tem alguns exemplos aí que possam vir à tona? Tipo fazer uma metralhadora, né? Faz arminha aí! Não só arminha, eu acho que esse exemplo mesmo, né? Assim que o presidente Bolsonaro foi informado dessa questão, a primeira reação dele não foi uma reação, no meu modo de ver, de líder, de chefe de Estado. Ele é o atual presidente da República. Ele é a pessoa que comanda o país. Não é? Então, ao invés de ele desautorizar, não é, essa conduta, de colocar água na fervura, a primeira reação dele não foi essa. Ele tem uma reação agora de se solidarizar com os irmãos, né, do Marcelo Arruda, em primeiro lugar, porque ele foi muito cobrado pela base. E em segundo lugar, porque ele também tomou conhecimento que os irmãos do Marcelo Arruda são simpatizantes dele. Então, quer dizer, não é essa a primeira reação que deve ser, mas, né, a primeira reação dele foi de rechaçar. De um presidente da República. Foi o primeiro tweet. Ele não só não rechaçou, ainda de como falar ele assim, também, ó, primeiro Twitter. como ele também jogou a responsabilidade da violência para a oposição. No meu modo de ver... Gente, é isso que está matando todo mundo. Assim, eu entendo os lados de todo mundo, mas é isso que está matando todo mundo. E ao mesmo tempo, mas eu quero chegar lá, Deise, eu quero chegar lá. Ao mesmo tempo, o pré-candidato do PT também dá um exemplo de que não é de um líder que já foi presidente da República por 2 vezes. Então, o que eu estou querendo dizer? O grupo de investigação eleitoral da Universidade Federal do Rio de Janeiro trouxe dados dos primeiros 6 meses desse ano que corroboram o que a Deise disse. Já houve um aumento de violência no âmbito eleitoral, no âmbito político, de 23%, se nós compararmos com o período de 2020. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas não estão discutindo política, as pessoas estão discutindo posições, raivas, né? Essa coisa do extremismo. Oxalá, negão, se todo mundo fizesse uma festa para os seus candidatos, porque eu adoro a minha bandeira, e com isso estimulasse outras pessoas a discutirem. Mas, infelizmente, não é isso que nós estamos vendo ainda. Nós estamos vendo simplesmente as pessoas quererem marcar suas posições a todo custo. Os nossos líderes têm responsabilidade, sim, em desarmarem esses ânimos, em chamarem as pessoas para discutir política e quais as suas ideias, e dizerem: política é a construção de consensos a partir dos nossos desentendimentos. Eu nunca vou pensar exatamente como vocês, mas a partir das nossas ideias diferentes, a gente tem que construir uma proposta que seja possível implementar para que o nosso Brasil dê certo. Porque são mais de 200 milhões de pessoas. E se não houver um consenso, nós não vamos sair do lugar. Pelo contrário, as pessoas vão começar a se matar. Então, Deise, eu quero perguntar para você o seguinte: o que você enxerga? Agora vai começar a campanha política de fato. Né? Você enxerga que esse clima que está vindo, né, desde lá de praticamente 2016, as pessoas saindo nas ruas pedindo impeachment da Dilma e tudo mais, 2013 com os 20 centavos, mas veio nesse levante, as pessoas acostumarem, porque não existia isso no Brasil, né? Você saía na rua para falar de futebol, hoje você sai na rua para falar de STF, para falar de democracia, para você falar sobre o seu país, exigir que o seu país evolua e vá para frente. Você acredita que vão acontecer mais embates assim? E segundo, o que seria possível para que os dois lados, qual que seria a comunicação ideal dos dois lados para que isso fosse aniquilado? Bom, eu acredito que vão acontecer mais embates, sim, enquanto a política continuar desse jeito e enquanto os dois principais líderes não derem o exemplo, e aí eu vou voltar ao que o Guilherme estava falando aqui. O ex-presidente Lula, no sábado, em Diadema, elogiou um agressor. Se isso não é incitar a violência, Guilherme, tu me explica. O presidente Jair Bolsonaro, quando ele falou do que tinha acontecido no domingo, ele pegou um tweet dele de 2018, se eu não me engano, e mesmo assim nesse tweet ele ainda colocava a culpa na esquerda. Eu acho que a gente cruzou uma linha aqui que, se a gente não tomar cuidado, a gente não volta mais atrás e a gente chega num momento de barbárie.
porque a gente não está mais discutindo política, a gente não está mais entrando num debate ou tentando construir um consenso através do dissenso. A gente está matando uns aos outros. Enquanto todo mundo não tiver a consciência, recuar e parar, e aí tirando qualquer análise da ciência política aqui, enquanto a gente não parar de colocar sempre a culpa no outro, a gente vai continuar se matando. Sobre a comunicação ideal dos dois lados, os dois líderes, os três, porque o Ciro também às vezes vem com umas bobagens que não dá para aguentar, mas os três têm que tomar uma atitude de recuar e começar a falar de propostas. A gente está cheio de problema aí, a gente está com inflação, a gente está com fome, a gente está com um choque inflacionário global que está atingindo o Brasil e a gente não vê eles falando disso. Eles estão discutindo de quem é a culpa. A gente está se matando, literalmente, não é mais só no campo teórico. Eu quero trazer o Cirão no coração, porque sabe que o Cirão sempre está aqui nessa mesa, né? O Cirão é impressionante, né? Olha lá, o Ciro acusa Lula de fomentar o ódio, mas diz que o Brasil está em clima de ódio por conta do Bolsonaro. O que você acha disso? É o Ciro que até outro dia estava falando que o pessoal lá do Sul era tudo fascista. Esse é o cara que agora quer dar lição de moral no Lula. É a mesma coisa. É o cara que quer dar lição de moral no Lula. Eu vou falar uma coisa para vocês que é a minha visão, é como eu vejo. A família do petista que morreu, ela é literalmente a família brasileira. Ela é uma família dividida entre pessoas que são bolsonaristas e pessoas que eram petistas. Muita gente cobrou... Não, eles são bolsonaristas. Não, mas eu não concordo. Muitas famílias estão divididas. Muitas famílias estão divididas assim, entendeu? Algumas são só petistas, algumas são só bolsonaristas. Na minha família mesmo... Tá cheio de gente que é petista e não é de agora, é de muitos anos. É uma pena. Entendeu? Mas eu acho que esse é um caso isolado. Esse eu acho que é um caso, daquele caso que dois ignorantes se encontraram. Entendeu? Dois ignorantes se encontraram e acabou nessa troca de tiros. Aí muita gente está falando, mas o PT fala tanto que ele é contra as armas, mas o cara era policial, irmão. Então, Negão, vou te perguntar uma coisa. Fazia sentido ele estar com... Você tem muitos seguidores. Eu agora comecei a falar de política. Eu mal comecei a falar, as pessoas nem sabem o que eu sou, mas já estão me julgando, já põem carinha de vômito. Isso. Mas na internet é assim. Deixa eu falar pra você, carinha de vômito não me faz pensar em nada. Debate, cara. Quando eu coloco uma coisa, é isso que ela estava falando. Para diminuir essa polarização, se você quer se fazer ser ouvido, ouça. Eu acho que todos os lados têm algo a contribuir com alguma coisa. Boa. Então, se eu chego para um petista e põe um vômito na cara dele, eu te odeio, peraí, o cara é um ser humano, tem família, tem certas posições. Se ele gosta de um cara que eu não gosto, o problema é dele. Mas eu não posso chegar e começar a agredi-lo. Se não tem conversa, cale-se. Mas essa agressão mútua na internet é sem sentido, não leva a nada, só aumenta as agressões e não contribui em nada para o Brasil. Eu não acredito que ela vá pra rua. Tanto a direita quanto a esquerda estão se atacando, se destruindo, e isso não vai para frente em nada, negão. Eu acho que esse foi um caso isolado e eu posso provar. Todos os dias a gente é destruído nas redes sociais, nas redes sociais, beleza. Nas redes sociais, é disso que a gente tá falando. Nas redes sociais o cara literalmente acha que ele tá invisível quando ele não tá. Entendeu? Só que assim, esse é um caso isolado, que eu digo, de ter essa violência e tudo. Vamos pegar o exemplo do 7 de setembro, onde todo mundo viu a Paulista lotada aqui e no mesmo dia, no mesmo horário, teve um evento do PT lá no Vale do Anhangabaú. Eu tenho dois canais. Um canal que é pro pessoal mais velho, que é até o meu canal maior, e eu tenho um canal que é literalmente pros jovens, onde eu pego e passo a minha visão de vida pros jovens. Tanto que o nome do canal Eu Sou Seu Pai, porque é o que os pais vivem falando pros filhos. Eu sou seu pai e tal. Eu encontrei jovens que estavam voltando lá do Anhangabaú, com direito a 2 sacos de banana, porque lá no dia eles deram as bananas e tal, cesta básica acho que foi. Os moleques com bottom, assim, com adesivo do Lula, entendeu? Os moleques me pararam, me reconheceram, por causa do meu canal Mais Pros Jovens, pediram pra tirar uma foto, perguntaram de onde eu tava vindo, porque eu levei meu filho. Que maravilha isso. Perguntaram pra mim, isso é lindo. De onde você tava vindo? Eu falei, eu tô vindo da Paulista. Isso é democracia. Tá vendo? Eu tô vindo da Paulista. Isso é democracia. Mas sabe por que isso acontece, Não, pediram negão? pra tirar foto comigo e ainda falaram assim, negão, você quer que a gente possa tirar uma foto com você? Eu falei, pode. Então eu vou tirar o negócio do Lula aqui pra tirar foto porque você é de direito. Eu falei, não pode continuar com o seu negócio. Negão. Mas eu tirei a foto. Mas Carla, sabe por que isso acontece? Mas todo mundo falou que nesse dia é o dia Mas da essa guerra. é a palavra, Carla. Respeito. Mas Você não se tem dá de ambas respeito. as partes. Você só ganha respeito quando você se dá respeito. Mas aconteceu da outra parte. Até porque você respeitou a outra parte. Isso. Exato, a outra parte pediu pra tirar... Carla, eu tenho 600... Eu faço, raro. Eu faço live pra 3 mil pessoas diariamente. Eu te garanto. Isso é raro. 30% ali vão votar no Lula. Você percebe? Você respeitou a outra 30%. parte, não os desqualificou. Eu sei porque eu encontro meu inscrito na rua e ele diz assim... Ele diz...
Eu tenho medo, às vezes, acho de tomar. difícil, mas... Não tô querendo dizer que Eu tenho medo de ver um negão bravo. Olha o tamanho do braço, 47 de braço. Mas é isso que a gente precisa começar a desarmar. Diz assim, negão, eu gosto tanto de você, mas eu odeio quando você fala do Bolsonaro. Quantas vezes eu não ouvi isso? Gosto tanto de olha você, que legal. negão. Pois é, mas é isso que a gente tanto das coisas que você é fala. um exemplo raro. Só não gosto que É isso que a gente precisa desarmar. Puxa, você odeia que eu falo do Bolsonaro, mas tudo bem, vamos discutir as ideias. Isso. Eu acho que ele tem coisas positivas. É isso.